A gente passa a vida inteira achando que vê o mundo como ele é. Mas a ciência sugere que o que você chama de realidade é, na verdade, uma versão muito editada, montada pelo seu cérebro para facilitar a sua sobrevivência. E a parte mais estranha? Você nunca percebe o que foi cortado. Enquanto nossos sentidos recebem uma quantidade enorme de estímulos a cada segundo, a nossa consciência parece dar conta de apenas uma parte minúscula disso. Algumas estimativas sugerem que nossos sentidos captam cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. A nossa consciência processa apenas 50. Todo o resto é descartado antes mesmo de você notar que existia. Essa ideia de que a nossa experiência é uma construção limitada tem muito a ver com o que pensa o cientista cognitivo Donald Hoffman. Ele propõe que a evolução não nos moldou para ver o mundo exatamente como ele é, mas apenas para perceber o que é útil para a gente sobreviver. Para Hoffman, a nossa percepção funciona como a tela de um computador. Os ícones que vemos são representações simples que escondem toda a complexidade dos circuitos e códigos que estão por trás, porque ver a realidade bruta seria confuso demais para as tarefas práticas do dia a dia. Imagine que você está agora em uma sala. Existem dezenas de objetos, cores e sons ao seu redor. Seus olhos captam a luz, seus ouvidos vibram com ruídos constantes e sua pele sente o peso da roupa e a temperatura do ar. No entanto, você só está consciente das palavras que está ouvindo agora. Todo o resto simplesmente some. Mas isso não é uma falha. É como o sistema funciona. Para você conseguir focar em qualquer coisa, seu cérebro precisa, na prática, desligar o restante do mundo. A neurociência estuda esse processo como uma forma de seleção ativa. O foco não funciona como uma lanterna que ilumina o que é importante, mas como um filtro que barra quase tudo na entrada. Existe uma estrutura na base do cérebro chamada sistema ativador reticular que faz esse papel de guarda. É ele quem ajuda o cérebro a decidir que o barulho da geladeira pode ser ignorado, mas que o som do seu nome deve ser percebido na hora. O critério aqui não é a verdade do que está acontecendo, mas o que é útil para você. Você já deve ter notado que quando começa a se interessar por um assunto ou decide comprar algo, aquilo passa a aparecer em todo lugar. O mundo não mudou. O que mudou foi a instrução do seu filtro. Antes, aquela informação era ruído. Agora, ela tem permissão para entrar. Isso faz a gente pensar: quantas chances ou detalhes estão na nossa frente agora, mas continuam invisíveis, porque a gente decidiu que eles não são importantes. Por isso, ter foco é, na verdade, um exercício de excluir. Viver parece ser o ato de ignorar quase tudo o que existe para conseguir lidar com o pouco que sobra. Essa necessidade de simplificar as coisas faz a gente acreditar que o que vemos é o mundo exatamente como ele é. Mas é provável que a gente viva em uma construção interna feita só com o que o filtro deixou passar. É como tentar entender uma história inteira, ouvindo apenas uma frase por capítulo. A gente monta o resto na cabeça e chama isso de realidade, sem perceber o tamanho do que ficou de fora. Talvez, perceber que a gente seleciona o que vê seja o primeiro passo para enxergar melhor. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuarmos essa caminhada juntos. Essa construção da realidade fica ainda mais estranha quando a gente percebe que nem o tempo é o que parece. Existe um atraso natural entre o que acontece no mundo e o momento em que seu cérebro termina de organizar isso para a sua consciência. Na prática, você está sempre vivendo algo que já passou, experimentando uma reconstrução de milissegundos atrás. Alguns pesquisadores, como o neurocientista Anil Seth, descrevem a nossa percepção como uma previsão controlada. Segundo essa ideia, nós não apenas recebemos o mundo, nós o projetamos de dentro para fora, ajustando essa projeção só quando ela bate de frente com algum dado sensorial muito óbvio.
Essa estrutura explica por que duas pessoas no mesmo lugar podem viver mundos tão diferentes. Se os filtros internos são influenciados pelo que a gente já viveu, o que uma pessoa vê como um convite, outra pode ver como indiferença. O filtro não é neutro. Ele é moldado pela nossa história. Se o sistema está acostumado a buscar sinais de crítica, ele pode ignorar vários gestos de carinho e isolar apenas um detalhe que confirme o que ele já esperava. A mente parece precisar excluir quase tudo para conseguir operar. A questão é o quanto dessa edição a gente consegue influenciar. Se o cérebro prioriza o que é recorrente, então os pensamentos e as preocupações que a gente alimenta todo dia podem estar em silêncio, definindo o que o nosso sistema vai deixar a gente perceber amanhã. Talvez a gente não veja o mundo como ele é, mas sim do jeito que o nosso sistema aprendeu a filtrar para a gente conseguir funcionar. Essa percepção de que a gente ajuda a montar o cenário onde vive coloca a gente em uma posição curiosa. Se a nossa realidade é essa construção filtrada, então o que a gente sente talvez não seja só uma reação ao que acontece, mas a lente que decide o que pode ser percebido. Quando você acorda ansioso, o cérebro parece receber um comando para priorizar ameaças. O filtro se ajusta, e você passa a notar o céu cinza, o tom ríspido de uma mensagem ou o trânsito parado, enquanto o conforto de um café ou o silêncio da manhã podem ser descartados antes mesmo de você notar. Não é que as coisas boas sumiram. Elas podem ter sido barradas na entrada pelo sistema. O mesmo acontece com o que a gente acredita sobre nós mesmos. Algumas correntes da psicologia sugerem que se você tem certeza de que não é capaz de algo, seu sistema pode acabar suprimindo provas de que você é talentoso. O cérebro prefere manter as coisas como estão para economizar energia, apresentando uma versão do mundo que confirme o que você já pensa, mesmo que isso te limite. Isso faz a gente pensar sobre a nossa liberdade. Se a gente vive em um ciclo de percepção treinado por hábitos, até que ponto nossas escolhas são livres? Pode ser que a nossa única escolha real não seja o que fazemos, mas onde decidimos colocar a nossa atenção. Ao treinar o olhar para notar detalhes que a gente costumava ignorar, começamos a mudar a programação desses filtros. É um jeito de avisar ao cérebro que novos tipos de informação agora são importantes. Mas isso exige reconhecer que o mundo que você vê hoje é muito influenciado pelo que você repetiu no passado. Se a realidade é vasta demais para a nossa biologia, a nossa experiência é o espaço que a gente consegue organizar. O problema é que a gente esquece que os limites dessa percepção foram criados apenas para sermos práticos, e não porque são a verdade final. A sensação de estar preso a uma situação ou a um sentimento pode ser, às vezes, apenas o resultado de um filtro que ficou viciado em um único tipo de dado. O mundo continua pulsando ao redor, cheio de possibilidades, esperando apenas que o nosso critério de importância deixe algo novo aparecer. Passamos boa parte da vida acreditando que somos apenas espectadores de um mundo pronto que acontece lá fora, quando, na verdade, a ciência e a filosofia sugerem que a gente participa ativamente da edição dessa história. O mundo que você toca e vê é uma construção privada, uma interface simplificada que seu sistema biológico montou para que você pudesse agir sem se perder no excesso de informação. Essa fronteira entre o que acontece e o que você sente que acontece é o espaço onde a sua vida realmente se desenrola. Talvez a função do foco não seja a concentração exaustiva em uma meta, mas a chance de reorganizar esses filtros. É permitir que o sistema perceba nuances que o hábito ou o medo costumavam apagar. Ao entender que o filtro existe, ele pode perder parte desse controle automático que tem sobre nós. E se muito do que você considera impossível for apenas algo que seu filtro ainda não aprendeu a validar, talvez a realidade não seja algo que você simplesmente encontra, mas algo que você, em silêncio, permite que se manifeste.
Se esse olhar sobre o que a gente deixa de ver ajudou você a notar algo novo hoje, deixe seu like e se inscreva no canal. É uma forma de a gente continuar explorando essas percepções juntos. E você? O que sente que seu filtro tem priorizado ultimamente? Compartilhe aqui nos comentários qual parte da sua realidade você gostaria de começar a enxergar com mais clareza.